A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Esse aqui está mais calibrado, hein? Falando bem alto. Meus irmãos, desde algum tempo atrás, Deus tem ministrado no meu coração, desde, creio que segunda-feira passada, e me veio uma palavra na mente. E essa palavra é insatisfação. E eu estava começando a analisar, meus irmãos, analisar a minha vida, analisar as coisas que estavam acontecendo, e como que nós somos insatisfeitos. Como que nós temos uma facilidade tão grande de nos tornar insatisfeitos. Nós muitas vezes podemos estar passeando, nós muitas vezes podemos estar descansando, podemos estar trabalhando, podemos estar em qualquer lugar, mas sempre vai ter algo para tentar brotar esse sentimento dentro de nós, uma insatisfação. Eu falei, Senhor, a gente não pode se conformar com isso, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar de ter sempre esse sentimento dentro de nós, de insatisfação. Parece que nada está bom, parece que nada supre, parece que nada tem jeito, parece que quanto mais você busca, menos a gente encontra. Então esse sentimento eu comecei a analisar na minha vida, porque quando a gente está fazendo qualquer coisa, primeiramente tem que colocar a vida da gente, seja em qualquer pregação, seja em qualquer palavra, a primeira coisa é colocar a nossa vida. E eu comecei a analisar a minha vida, meus irmãos, em termos de insatisfação. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, sendo que aquilo que vai realmente satisfazer é algo tão simples. Muitas vezes o nosso pensamento, ele vai tão longe. Muitas vezes a nossa mente ela vai tão longe, sendo que é algo simples que vai realmente satisfazer o nosso coração, que vai realmente trazer para nós uma alegria sobrenatural. E eu creio que assim como Deus tem falado nessa palavra, eu confesso que essa palavra não terminou ainda, porque eu não consegui fechar, eu não consegui ir mais a fundo, mas eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, amém, meus irmãos? Assim como Ele tem falado ao meu coração já, Ele continua falando. Eu creio que em nome de Jesus, talvez quem está aqui nesta noite está precisando de ouvir falar sobre isso, sobre insatisfação. Talvez você está insatisfeito com muitas coisas. Talvez você tenha reclamado de muitas coisas, está achando que tudo está muito ruim, tudo está realmente difícil na sua vida ou na minha vida. E não é sempre bom a gente fazer uma análise da nossa vida. Sempre é bom nós realmente olharmos para dentro de nós e falarmos assim, poxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Que tipo de cristão que eu estou sendo? Um cristão verdadeiro ou um cristão que só quer saber de reclamação, só está insatisfeito, vive insatisfeito? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, com a graça de Deus, nós vamos entender um pouquinho sobre isso aí, amém? Eu peço que os irmãos abram a palavra aí em Lucas 12. Lucas 12, versículo 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Vamos colocar de pé rapidinho, meus irmãos? Lucas 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, que me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu fruto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar um pouquinho?
Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, clamamos agora pela presença do Espírito Santo, Pai, agindo através dessa palavra em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que todo o ataque do inimigo contra nossas mentes, que muitas vezes tenta bloquear o nosso entendimento, muitas vezes tenta bloquear a nossa atenção, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, e que possamos entender com a Tua vontade para nossas vidas através dessa palavra. Pai, estamos aqui dispostos, Pai, a receber com gratidão a Tua palavra, Pai, e aplicarmos ela em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Deixa eu só abrir aqui. A insatisfação do ser humano. Meus irmãos, só de olhando para essa foto aí, já dá para a gente ver que tem uma mulher que está insatisfeita. Isso poderia ser um homem, isso poderia ser uma criança, isso poderia ser um velho, pode ser qualquer pessoa. E muitas vezes, talvez eu e você, em determinadas situações, estamos fazendo aquele tipo de cara ali, ó, colocando a mão na cabeça assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como minha vida está ruim, como está difícil as coisas. Às vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com situações tão horríveis, que nem a gente sabe como lidar. E às vezes dá vontade de fazer igual ela fez assim, colocar a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, eu já não aguento mais. E sabe, meus irmãos, que esse sentimento que brota dentro da gente de insatisfação, é algo que corrói a nossa alma, é algo que nos destrói, e é algo que faz realmente a gente perder o nosso foco de Jesus. Uma alma insatisfeita, ela não consegue se concentrar em nada de Deus, ela não consegue valorizar nada de Deus. Por quê? Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa egoísta, ela só está pensando no próprio bem, só está pensando nas próprias coisas dela, é uma pessoa egoísta. Para ela, se não estiver bem para ela, então que não esteja bem para ninguém. Ou seja, se eu não estou bem, os outros obrigatoriamente podem estar mal também igual a mim. E muitas pessoas pensam assim, meus irmãos. Sabe por quê? Vocês já notaram que a felicidade incomoda? A felicidade incomoda. Se você chega perto de uma pessoa, você está feliz e uma pessoa está ali amargurada, passando por problemas, por dificuldades, você está incomodando ela, meu irmão. Você está incomodando. O seu sorriso incomoda uma pessoa que está mal. Ou seja, a insatisfação da pessoa é tão grande que quando ela vê o seu sorriso, em vez dela se contaminar e ela fala assim, nossa, realmente quero ficar feliz também, eu quero procurar a fonte dessa felicidade, que é Jesus, ela fala assim, nossa, queria tanto que essa pessoa ficasse triste também, por que você é tão feliz? Incomoda, meus irmãos. Um semblante infeliz incomoda. E sabe, uma coisa que uma pessoa insatisfeita gosta de fazer é ficar do lado de outro insatisfeito. Porque aí tem assunto, meu irmão. Aí tem assunto. Aí o negócio rende. Aí o negócio vai embora. Quer ter assunto bom? Nesse sentido de bom, de prolongado? É ficar do lado de uma pessoa insatisfeita. Ele tem tanta coisa para reclamar, tem tanta coisa para falar, que você pode ficar um dia, uma noite, uma semana do lado que está lá. Ó. Toma, nossa, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro, estou assim, estou assado, estou assim, fulano de tal está assim, e lembra de todo mundo, tá? Normalmente um insatisfeito, ele lembra não só dele não, ele lembra da insatisfação dos outros também, e olha, eu estou assim, mas fulano está assim também, sabia? Está insatisfeito igual eu. É desse jeito, meu irmão, é desse jeito. Eu coloquei uma... ainda coloca a culpa no outro. Olha só que interessante. Tem um camarada no deserto que ele está morrendo de sede. E sabe o que está pedindo? A água. Ele está pedindo água. E o outro aqui embaixo se afogando, ele está pedindo o quê? Um deserto. Que interessante, né, meus irmãos? Às vezes quando a gente está passando por uma situação, você pede que passe para o outro fulano. Ou seja, insatisfação. O camarada está no deserto e está doidinho para tomar uma água. E o outro que está se afogando, está doidinho para estar na terra seca. Não é verdade, meus irmãos? Isso acontece na nossa vida. Ou não acontece com você? Comigo acontece. Muitas vezes eu sou insatisfeito.
Muitas vezes eu não consigo olhar para aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu só olho para aquilo que eu preciso, para aquilo que ainda não tenho. E eu creio que muitos que estão aqui talvez façam isso também. Por isso que essa palavra é para nós, meus irmãos. Por isso que essa palavra é para nós ficarmos atentos às nossas atitudes, atentos àquilo que a gente está falando. Eu coloquei alguns pontos aqui, que eu acho interessante, que motivos da nossa insatisfação. Situação financeira, misericórdia, né? Ou coisa boa de falar é quando está ruim de dinheiro. Mas tem assunto demais. Tem assunto demais, rapaz, eu estou tão quebrado, eu estou sem dinheiro, mas o assunto rende. Casamento, nossa vida, que mulher que Deus foi me dar, que marido, cavalo que Deus foi me dar. Começa a conversar, a falar mal um do outro no casamento, vai longe, vai longe. Igreja, misericórdia, hein, pastor? Que cultinho mais fajuto, hein? Que cultinho mais ruim, não senti nada, não senti nada. Hoje, aquele que estava pregando lá, estava falando para as moscas lá, porque ninguém estava prestando atenção nele. Desse jeito, meus irmãos. Pastor? Ih, pastor, tá difícil, hein, pastor? E assim vai, ministério de louvor, tem que ensaiar mais louvor, hein? Tá fraquinho o negócio, hein? Tem que se dedicar mais. Meus irmãos, se abrir o leque, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para ser dita. Trabalho. Pessoas, filhos, nossa, mas meu filho está mal, hein? Meu filho está ruim, meu filho está desobediente. Agora, quando o filho está bem, dificilmente alguém fala, nossa, meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção, meu filho é espetacular. Agora, se for um bagunceiro, aquilo é uma peste. Uma mãe falou assim, meu filho parece o capeta. Falou, desse jeito, parece o capeta. Eu falei assim, misericórdia, olha só como é que amaldiçoa. Olha só, meus irmãos. Ou seja, a insatisfação ela é tão grande que ela contamina os pais, a saúde. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui eu lido muito, né? Nossa, quando alguém está com a dor de cabeça, meu Deus, minha cabeça está doendo tanto. Se ela falar muito perto de outra pessoa, a que está do lado dela vai começar a sentir dor de cabeça também. Aí pronto, aí o prato está cheio. Eu estou com a cabeça doendo, nossa, mas também a minha está doendo tanto também, sabia? Nossa, mas está doendo tanto, está tão ruim, está tão difícil. Na vida, sentimento de inferioridade dos médicos, né? O pessoal gosta de falar do médico, né? Nossa, aquele médico me atendeu tão mal hoje. Nossa, parece que nem dormiu, está tão mal-humorado. Dos preços, quem vai no supermercado sabe que é isso, né? Meu Deus do céu, como está caro. O arroz subiu, o feijão subiu. Está tudo muito caro, está tudo muito difícil. Dos políticos, ninguém gosta de falar deles, né? Dos políticos. Esse aqui é difícil, meus irmãos. Difícil um que escapa. Então a gente vai lá, ó, e desce a ripa. O clima, tem uns que reclamam que quer dormir mais e tem uns que falam que quer dormir menos. Já viram isso? Tem gente que fala, poxa, eu queria dormir só mais um pouquinho. E outro falando assim, nossa, eu estou dormindo demais já, chega. Da sorte, né? Tem gente que reclama da sorte. Eu não tenho sorte. Já ouviram essa? Eu não tenho sorte. Tudo para mim dá errado, tudo para mim está difícil, não tenho sorte. E esse aqui é complicado, hein, meus irmãos? Tem gente que fica reclamando e realmente se sentindo mal por causa de Deus. Começa a colocar a culpa em Deus. Cadê Deus? Cadê o Deus que é todo poderoso? Cadê o El Shaddai? Cadê aquele que me sustenta? Cadê aquele que pode fazer todas as coisas? Já veio essa pergunta na sua mente, meu irmão? Na minha já veio em determinada situação. Poxa, mas Deus é tão poderoso, por que não está me ajudando nessa parte aqui? Só que depois a gente se arrepende, né? Pede perdão a Deus e fala, Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Então, meus irmãos, está vendo quanto assunto? E eu tenho certeza que tem muito mais do que isso. Tá? Tem muito mais do que isso que nos leva a uma insatisfação tão grande na nossa alma, a vivermos uma vida de reclamação, a vivermos uma vida insatisfeitos. E sabe o que acontece? Isso cega as nossas vistas para as coisas boas. Quando a gente, na nossa alma, quando a nossa mente está cheia de coisas ruins, as coisas boas não conseguem entrar, infelizmente. E aí a gente acaba se frustrando mais, a gente acaba entrando num ciclo de só reclamação. Uma pessoa vai contar uma notícia boa para você, para a pessoa, no caso, que está reclamando, né? Aí a pessoa conta notícia boa e tal. Ah, mas tem isso aqui e tal. Já puxa para o lado ruim. Já puxa para o lado ruim.
Meus irmãos, nós temos que começar a falar de coisas boas, nós temos que começar a agradecer mais, nós temos que começar a ter uma vida diferente diante de Deus, porque nós queremos bênçãos, nós queremos ter uma vida abençoada, mas muitas vezes nós não estamos falando de bênção, só estamos falando de coisas ruins, só estamos realmente expondo a nossa opinião de coisas ruins, e sabe o que isso faz na nossa vida? Traz coisa ruim, é maldição muitas vezes. E isso acontece. E voltando ao nosso texto aqui, que eu não quero sair desse texto, desse homem, o interessante é que ele tinha muito e produziu mais. E ele já não, o tanto que ele produziu não cabia no celeiro que ele tinha. E ele falou assim: eu vou destruir isso aqui, sabia? Eu vou destruir e vou construir um maior. Vou construir um maior que aí vai caber mais produção, eu vou conseguir juntar mais, aí eu vou descansar. Não vou nem trabalhar mais. E sabe que esse é muitas vezes um pensamento que passa na nossa mente? Não, eu vou me arrebentar agora que eu quero construir, para depois não trabalhar mais. É errado trabalhar? De forma alguma. De forma alguma. Nós devemos, nós precisamos, nós necessitamos de trabalhar, e a Bíblia fala que quem não trabalha também não come. Isso é certo, trabalhar é certo. Agora, o que não é certo é colocar em primeiro lugar. Aí é que nós começamos a complicar. Porque aqui nesse texto fala que aí Deus falou assim: e aí, para onde vai a sua alma? Vão te pedir ela nesta noite e você está preparado? E se viesse, meu irmão, um anjo aí para você e para mim falar assim: ei, vou pedir a sua alma essa noite aí. E aí, meu irmão? E aí, está preparado? Está preparado para onde você vai? Ou só está juntando coisinhas aqui nessa terra, que vai ser tudo destruído? Só está com um pensamento só aqui, na circunstância, nas coisinhas aqui dessa terra? Meus irmãos, isso aqui vale do pobre até o rico. Tem muito pobre metido a besta. E tem muito rico soberbo. Tem muitas pessoas que são médios, mas que acham que tem muita coisa, e andam na soberba da vida, andam se achando. Não é porque a pessoa muitas vezes é pobre, porque ela é sempre humilde, não. Tem muito pobre que não é humilde também. Então, meus irmãos, o nível social, ele não influencia nisso aqui. Sabe o que influencia nisso aqui, meu irmão? Na nossa salvação, é o nosso coração. É como está o nosso coração diante de Deus. Tem muita gente que se acha que está sofrendo tanto aqui nessa terra, que eu vou direto para o céu. Não vai não. Se você não aceitar Jesus, não ter uma vida digna diante de Deus, você não vai para o céu não. Tem muita gente que fala assim: não, estou sofrendo tanto já, que eu vou direto. Vai. Não vai não. E tem muita gente olhando para o outro e achando que, nossa, mas fulano de tal é assim. Outro. Ei, e a sua vida? E se Deus pedir sua alma essa noite? E aí, meu irmão, o que vai fazer? Então, meus irmãos, são coisas que nós temos que pensar, são coisas que nós temos que analisar na nossa vida. São coisas simples, mas que são difíceis. Essa frase, eu gostei dessa frase. É simples, mas é difícil. Mas vale a pena pensar. Amém? Insatisfação gera ansiedade. O que é ansiedade? Angústia, aflição, grande inquietude e impaciência. Meus irmãos, quando a pessoa está insatisfeita, ela gera uma ansiedade tão grande na alma dela que ela não consegue ficar parada. Já viu uma pessoa que não consegue ficar parada? Às vezes chega cliente na farmácia que fica de um lado para o outro, Ela tem que esperar 5 minutos para ser atendida. E ela roda, não consegue ficar aqui esperando, tipo assim, tranquila ali e tal, olhando um pouquinho. Ela fica e roda para um lado, e roda para o outro, e vai para cá, e vai para lá, até ser atendida. O que é isso? Impaciência. A pessoa está com ansiedade, quer ser atendido logo. Tem gente que, para você ter ideia, tem gente que sai, nem desliga a moto, nem desliga o carro, para ser atendida com no máximo 30 segundos até estar de volta. O que é isso, meu irmão? Impaciência. Não consegue se acalmar, não consegue ter quietude dentro do seu coração. Isso é de Deus? É claro que não. É claro que não. Deus fala que Ele gera em nós mansidão, domínio próprio, paz no interior. Deus gera isso dentro de nós.
Agora, se nós não estamos conseguindo viver isso daí, é algo que nós temos que procurar melhorar. É algo que nós precisamos de começar a agir. Aflição. Tem pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desesperadas, não conseguem esperar, não conseguem aguardar um momento difícil. Meus irmãos, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos delicados muitas vezes. E muitas vezes nós condicionamos nosso bem-estar. Eu só vou estar bem quando eu conseguir comprar a minha casa. Eu só vou estar bem quando eu conseguir comprar a minha moto. Eu só vou estar bem quando eu conseguir comprar 5 empresas. Aí eu vou estar bem. Será que vai estar? Conseguiu? Vamos colocar um exemplo aqui, meu irmão? Tem gente que fala assim, estou andando a pé agora, eu só vou estar bem, Senhor, quando eu conseguir comprar um carrinho para minha família. Pode ser um simplesinho, pode ser aquele lá, basicão, não precisa de nada, não, só um carrinho com 4 rodas, um motorzinho ali, uma caixinha de marcha, mas nada. Pode até estar com defeito de vez em quando, não tem problema não, eu quero aquele carrinho. Meus irmãos, a pessoa consegue comprar o carro. Deus, se eu conseguir comprar esse carro, eu vou ficar satisfeito. Comprou o carro, eu vou dar 1 mês. Poxa, Senhor, esse carro está até legal, mas eu quero um melhor. Eu quero um melhor. Eu quero melhorar de carro, quero melhorar de ano. É errado fazer isso? De forma alguma. Mas é um exemplo que, como nós somos insatisfeitos, e se nós condicionamos a nossa alegria, a realização dessas coisas, nós nunca vamos estar alegres. Porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre nós vamos estar insatisfeitos. Sempre a gente vai estar falando assim, poxa, poderia ter isso, poderia ter aquilo, poderia ter aquilo outro, e vai condicionando a felicidade, vai condicionando o bem-estar, e a pessoa nunca vai conseguir ser feliz. Então, meu irmão, para as nossas vidas, nós temos que aprender a estar contentes. Nós temos que aprender a dar graças pelas coisas. Nós temos que aprender a acalmar o nosso coração e saber que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está junto conosco, meus irmãos, que Deus está fazendo as coisas. Temos que fazer nossa parte? Com certeza. Mas deixa Deus trabalhar. Vamos deixar Deus fazer a parte dele, porque às vezes a gente quer ser um ser humano e quer ser Deus ao mesmo tempo. É impossível. É impossível, meus irmãos. O que está fazendo? Não pode confiar, né? Está encerrando. Tá. Vamos continuar, meus irmãos. Dentro desse assunto, dentro dessa parte de insatisfação, de ansiedade, praticamente encerrou aqui. Só tinha mais um pontinho, mas encerrou. O que eu quero fazer agora, meus irmãos, é passar algo interessante, que é o que nós devemos fazer para combater isso daí. É o que nós devemos fazer para realmente curar essa doença. Eu tenho uma frase que eu coloquei ali, que é como se ela fosse uma doença. A insatisfação na nossa vida é como se fosse uma doença que corrói a gente por dentro. Uma doença que nos mata pouco a pouco. Sabe por quê? Porque ela não deixa a gente viver. Ela não deixa a gente ser feliz. Pelo contrário, ela só vai ali nos matando de pouquinho em pouquinho, fica insatisfeito com uma coisa, fica insatisfeito com outra, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. E sabe o que acontece? Nada. Só ficamos insatisfeitos e as coisas não acontecem. Então, meus irmãos, realmente é uma doença que precisa ser sarada, e a primeira coisa que nós devemos fazer é ter em mente a palavra de Deus. Ter em mente, aqui ó, gravado aqui, a palavra de Deus. E eu peço que os irmãos abram em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Então, o primeiro ponto é ter em mente a palavra de Deus. Diz assim, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pronto. Meus irmãos, quando nós temos em mente a palavra de Deus,
quando nós temos em mente aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando vem aqueles pensamentos de insatisfação, a gente consegue combater, a gente consegue ir contra, a gente consegue, através da palavra de Deus, combater esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins, que muitas vezes nos ferem, que muitas vezes tiram o foco da nossa vida, que muitas vezes fazem com que a gente desanime, e com que a gente muitas vezes tenta parar de buscar a Deus. Então, quando a gente tem, poxa, eu vou pensar naquilo que é verdadeiro, né? Isso aqui é verdadeiro? Não, não é, então não vou pensar. Isso aqui é puro, é justo? Não, não é, então não vou pensar. E nós temos que ir fazendo isso de pouco a pouco, até eliminar essas coisas ruins da nossa mente, meus irmãos. Porque senão essa insatisfação, ela vai tomar conta da gente. Ela vai tomar conta do nosso sentimento e vai acabar nos derrotando, meus irmãos. O segundo ponto, o segundo remédio, tá? O segundo remédio para essa doença da insatisfação é viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida, meus irmãos? O que é ter uma vida nova? É uma vida restaurada pelo Senhor. É uma vida renovada pelo Senhor. É uma vida que realmente louve ao Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos precisando de matar o nosso velho homem. Matar a nossa velha natureza, aquilo que nos incomoda. E passar realmente a ter uma vida nova. Conseguimos viver uma vida nova diante de Deus. Porque quando nós conseguimos fazer isso, Deus começa a honrar a gente, meus irmãos. Deus começa a tirar aquele sentimento de insatisfação e começa a colocar uma novidade de vida dentro de nós. E começa realmente a operar um milagre na nossa vida, começa realmente a operar algo tremendo em nós. Mas para isso nós precisamos de viver em novidade de vida. Não é deixar o velho homem fazer aquilo que quer. Não é deixar o velho homem tomar conta novamente, mas é realmente matar o velho homem e deixar Deus viver. Deixar Deus operar em nossas vidas. E o terceiro ponto, o terceiro remédio, é viver como mais que vencedor. Amém, meus irmãos? Viver como mais que vencedor. A gente ouve muito isso daí. A gente ouve muito isso. Ei, você é um mais que vencedor. Você é um mais que vencedor. Mas nós temos que viver como mais que vencedores. Não somente escutar, mas realmente vivermos isso daí, vivemos essa realidade em nossa vida, não abrir mão dessa bênção que Deus tem para nós, que são vitórias, meus irmãos, que são vitórias contra o pecado, vitórias contra a nossa carne, vitórias contra as coisas ruins da nossa vida. E isso é o que Deus faz conosco, Ele nos dá essa vitória. Então nós temos que viver como mais que vencedores. E eu gosto muito desse salmo aqui, é o Salmo 37. Salmo 37, versículos 4 e 5. Eu vou ler aqui para os irmãos, que é uma bênção tão grande assim, que ele acalma o nosso coração, e ele nos dá uma nova direção para a nossa vida. Ele nos faz viver novamente. Salmo 37, 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Entregar nas mãos do Senhor. Deixar Deus agir. Deixar Deus fazer a obra dEle nas nossas vidas. Deixar esse sentimento de insatisfação e começar a colocar dentro de nós aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que realmente tem efeito em nossas vidas, aquilo que realmente vai operar milagres. Meus irmãos, vamos ser sinceros aqui. Você acha que você ficar falando, eu ficar falando das nossas insatisfações, vai gerar alguma coisa boa? Não vai gerar nada bom. Não vai gerar nada agradável. Não vai gerar nada que tenha proveito. Agora vamos pensar ao contrário? Vamos pensar em coisa boa? Vamos pensar em coisas que edificam, em coisas que constroem, em coisas que valem a pena ser pensadas? As coisas vão mudar, meus irmãos. As coisas vão começar a mudar. E nesse salmo ele é bem claro: entrega. Entrega o teu caminho. Entrega o teu trabalho, entrega a tua família, entrega a tua igreja, entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele, e o mais Ele vai fazer. E olha só, meu irmão, você tem desejo no seu coração, você tem sonhos, eu sei que eu tenho, eu sei que você tem. Então, confia no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, os sonhos que nós temos. Mas para isso nós temos que confiar nele. Temos que entregar tudo nas mãos dEle, porque Ele vai fazer essa obra na nossa vida, é buscar mais a face do Senhor. E meus irmãos,
algo que eu tenho aprendido e algo que ajuda muito, e eu creio que é para todos nós, é o louvor ao Senhor. Louvar ao Senhor, tá? Quando a gente começa a louvar ao Senhor, a gente entra no reino dos céus. É como se a gente saísse dessa atmosfera carregada muitas vezes de pecado, carregado de circunstâncias difíceis, e fosse para o reino dos céus, meus irmãos. E é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente começa a louvar Ele, começa a buscar o Senhor de todo o coração, que Ele vai começar a agir, meu irmão, que Ele vai começar a fazer, que Ele vai começar a operar. E o interessante é que uma frase que me chamou a atenção naquele primeiro texto que a gente leu, Deus falou assim: louco, 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 esta noite te pedirão tua alma. E muitas vezes nós temos nos comportado como loucos, muitas vezes nós temos nos comportado como pessoas fora do juízo normal, muitas vezes fora do juízo normal de Deus. Pela sociedade, pelo mundo, estamos completamente certos, mas de acordo com o juízo de Deus, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com o amor de Deus, temos nos comportado como loucos. Pessoas que não estão fazendo a coisa certa. Pessoas que estão pensando em algo que não agrada a Deus. Pessoas que estão sendo atormentadas. Estão atormentadas. Então, meus irmãos, não vamos ser loucos. Vamos ser sábios. Vamos agir como sábios. Vamos agir como pessoas justas diante de Deus. Pessoas que realmente agradam a Deus. Pessoas que realmente fazem a vontade de Deus, meus irmãos. E eu creio que é isso que Deus quer para nossas vidas, que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Que realmente nós combatamos mesmo, como se fosse uma doença. Como se fosse uma doença. Essas coisas que estão muitas vezes atormentando a nossa vida. Então o remédio, ter em mente a palavra de Deus, viver em novidade de vida e viver como mais que vencedores. Amém, meus irmãos? Amém? Que em nome de Jesus essa palavra, pelo menos alguma frase, se você conseguiu pegar nessa noite, pelo menos se uma palavra que serviu para a sua vida, meu irmão, aplica ela, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes milagres na sua vida e na minha vida também. E eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas em nós e através de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho entregar aqui essa Tua palavra, Pai amado, e venho em nome de Jesus clamar para que o Senhor faça o Teu milagre em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar em nossos corações, Pai, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir, Pai. Estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto, Pai. Estamos aqui com a nossa mente aberta para que o Senhor faça a obra em nossas vidas, para que o Senhor opere em nossas vidas, para que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, mude esses pensamentos de insatisfação, Pai. Mude esses pensamentos de derrota, Pai. E em nome de Jesus, que começamos a pensar no Senhor, Pai, a pensar em tantas coisas maravilhosas que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Pai, e a mais maravilhosa o Senhor já fez, Pai, que é de derramar o Teu sangue por nós, Jesus, e nos dar a salvação, e nos dar a vida eterna, meu Pai, e nos dar o perdão dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, perdoe pelas nossas falhas, perdoe pelas nossas reclamações, Pai, como temos sido falhas diante do Senhor, muitas vezes temos sido hipócritas diante do Senhor. Pai, nos perdoa, porque nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos de buscar a Tua face, Pai, nós precisamos do Senhor em nossas vidas, Pai, e em nome de Jesus, Pai, eu entrego aqui as nossas vidas, para que o Senhor faça a Tua obra, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos.